para conseguir aferir a respeito das semelhanças dos fatos narrados. Outros aspectos relevantes que devem ser considerados para efeito de aferição da credibilidade do depoimento dizem respeito ao tempo em que a testemunha esteve frente aos fatos, frente ao objeto do relato, bem como a respeito da frequência e da reiteração de sua ocorrência. Ou seja, uma testemunha que esteve por mais tempo frente aos fatos que está testemunhando tem mais condições de captar maiores detalhes do que outra que presenciou os fatos apenas de modo rápido, além de que, se a situação é vista com frequência, por exemplo, todo dia ele vê um assalto, pode ser que ao testemunhar um latrocínio específico, pode-se dar o caso dele confundir algo que viu num assalto anterior e atribuir erroneamente a esse segundo. São coisas assim que o leitor deve ter em mente ao comparar textos como, por exemplo, os evangelhos. Temos, por exemplo, o caso de Mateus, que diz que o Sermão da Montanha, como o próprio nome indica, foi pregado numa montanha da Galileia para os discípulos em particular. Isto está em Mateus capítulo 5, verso 1. Agora, quando você vai para o mesmo texto em Lucas, Lucas coloca o mesmo sermão pregado numa planície e inclui entre os ouvintes tanto os discípulos como toda a multidão. Comparem sua Bíblia aí, Lucas capítulo 6, verso 17. Agora, uma maneira de resolver esse dilema seria imaginando que Jesus tenha pregado o mesmo sermão em duas ocasiões diferentes, sendo que Mateus se lembrou de uma, em que ele mesmo esteve presente, e Lucas se informou a respeito de outra, pois ele mesmo não fazia parte do círculo inicial de discípulos. Ou ainda também podemos supor que um dos dois tenha se equivocado nesse pormenor que, como eu disse, não ameaça em nada a centralidade do discurso que quiseram transmitir a respeito de Jesus Cristo. Mas outra pergunta que alguns podem fazer é como surgiram esses 4 evangelhos? Quem teve a ideia de escrevê-los e por quê? Bom, este assunto nós trataremos depois do intervalo, então não saia daí porque o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje conversando um pouco sobre a origem e propósito dos evangelhos. Segundo as conclusões mais atualizadas sobre a história da produção dos evangelhos, uma grande parte dos estudiosos tem chegado às seguintes ponderações. Primeiro, por conterem uma grande quantidade de histórias comuns e na mesma sequência, e algumas vezes utilizando a mesma estrutura de palavras, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, isto é, possuidores de uma mesma visão conjunta. João, por sua vez, pertence a uma tradição independente formada na Ásia Menor no final do primeiro século. Em segundo lugar, cronologicamente falando, tudo indica que Marcos é o evangelho mais antigo que serviu de fonte informativa para Mateus e Lucas, e João foi o último evangelho produzido de modo independente. E, finalmente, em terceiro lugar, há uma probabilidade, mas não uma certeza absoluta, que houve, num tempo anterior aos evangelhos canônicos, um ou mais documentos, chamados de ágrafa, que continham as chamadas logia de Jesus, ou sentenças ditas, provavelmente em aramaico, por Cristo. Esses documentos, em especial o livro que os exegetas chamam de que, serviram de fonte para os sinóticos. Agora, como se chegou a estas 3 conclusões? Tudo começou com este homem, Karl Lachmann, em 1835. Ele percebeu que Mateus e Lucas coincidem na ordem dos seus relatos apenas quando seguem o enredo de Marcos. Quando um deles difere, o outro sempre concorda com Marcos. Além disto, as passagens que apareciam em Mateus e que Marcos não trazia eram, via de regra, frases ditas por Jesus que quase não existem no texto de Marcos. Era apenas uma hipótese, mas que foi aceita e abraçada por muitos estudiosos da época. 3 anos mais tarde, Christian Wilk, outro estudioso alemão, defendeu uma tese de que, pelas coerentes observações de Lachmann, deve-se concluir 3 coisas. Primeiro, que Marcos precedia a Lucas e Mateus. Segundo, que Mateus e Lucas utilizaram-se de Marcos na produção dos seus evangelhos. E terceiro, que haveria outro documento anterior a Marcos que possuía uma coletânea de ditos do Senhor. Esta coletânea que seria posteriormente chamada de
fonte que, ou documento que vem do alemão Quelle, que significa fonte naquele idioma. Sobre esse ponto, os acadêmicos são divididos. Há os que afirmam com veemência a existência da chamada fonte que e até procuram reconstruir o seu conteúdo. Por outro lado, há aqueles que são mais céticos, afirmando que tudo não passa de especulação sem provas. E temos também os mais moderados, que se limitam a afirmar que existiu provavelmente uma fonte que e que talvez seriam ditos originais de Cristo, mas que não poderíamos ir muito além disso. Uma coisa interessante nesse sentido é que, em relação ao Evangelho de Mateus, alguns entendiam que ele seria uma tradução grega de um original hebraico, ou seja, Mateus não teria escrito seu evangelho em grego, mas na língua sagrada dos judeus. Contudo, os mais conceituados filólogos têm concluído que o texto mateano, conforme aparece na Bíblia hoje, não tem característica de ter sido uma tradução grega de um suposto original hebraico. Ele foi, sim, escrito em grego mesmo. O problema é que Papias de Herápolis, um escritor cristão do segundo século, que segundo a tradição teria sido secretário do apóstolo João e que escreveu o evangelho sob o seu ditado, afirma que Mateus ajuntou os oráculos do Senhor em língua hebraica e cada um os interpretou o melhor que pôde. Uma forma de entender esse dito do antigo autor cristão seria compreender que ele esteja falando justamente daquela suposta coletânea de ditos de Jesus que os acadêmicos chamam de fonte que. De fato, note que o clamor de Cristo, meu Deus, por que me desamparaste?", é apresentado em Marcos no aramaico, enquanto em Mateus o mesmo texto aparece em língua hebraica. Comparem sua Bíblia aí, Mateus 27:46 com Marcos 15:34. Papias também nos fala do Evangelho de Marcos e dá uma importante informação a seu respeito. Veja o que ele diz. Marcos, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu acuradamente tudo o que ele lembrava. Contudo, não foi na ordem exata que Marcos relatou os ditos ou feitos de Cristo, pois ele nem ouviu o Senhor, nem o acompanhou pessoalmente. Por outro lado, porém, como eu disse, ele acompanhou Pedro, que proveu as instruções necessárias para os seus destinatários, mas não com a intenção de oferecer uma regular narrativa dos ditos do Senhor. De qualquer forma, deve ser dito que Marcos não cometeu erros ao escrever as coisas como ele as lembrava. O curioso é que ele não menciona Lucas nem João, embora este último pareça aludido numa informação final que ele apresenta no texto. Ele diz: há também uma história de uma mulher que foi acusada de muitos pecados perante o Senhor e que pode ser encontrada no Evangelho segundo os Hebreus. Há quem diga que esse Evangelho segundo os Hebreus seria outra forma de chamar o Evangelho de João, ou também que se trata de um evangelho perdido, que a história da mulher adúltera de João faria parte originalmente desse outro evangelho. Mas estas são apenas hipóteses ainda não confirmadas. Há alguns também que pensam que esse evangelho poderia ser a fonte que. Existe ainda outro documento que merece ser mencionado. Segundo alguns, ele também teria sido escrito no segundo século e, infelizmente, encontra-se incompleto em muitas partes. Trata-se do cânon muratoriano, a cópia mais antiga que temos dos livros do Novo Testamento conforme o entendimento da Igreja. Ele foi descoberto na Biblioteca Ambrosiana de Milão por Ludovico Antônio Muratori e foi publicado, portanto, em 1740. Na lista figuram os nomes dos livros que o autor daquela época considerava admissíveis com alguns comentários. A lista está escrita em latim e encontra-se, infelizmente, incompleta. Daí ser chamada de Fragmento Muratoriano, em homenagem ao seu descobridor. Contudo, esse documento é importante e ele leva a entender que o cânon aceitava os 4 evangelhos, dos quais 2 são os evangelhos de Lucas e de João. Os outros poderiam ser Mateus e Marcos, mas falta o princípio do manuscrito, portanto, é ali que provavelmente estariam o nome dos 2 primeiros evangelhos. O texto diz assim: na continuação, temos esta declaração. O terceiro evangelho é o de Lucas. Lucas era médico por profissão, mas depois da ascensão de Cristo, Paulo o tomou consigo porque era um estudante de leis, jurista. Lucas escreveu sua narrativa
a partir de opiniões pesquisadas e afirmou em seu próprio nome. Mesmo sem ter tido contato com o Senhor pessoalmente, se aplicou começando seu relato pelo nascimento de João Batista. O quarto evangelho é o de João, um dos discípulos. Um fato importante de se mencionar é que muitos negam a autoria tradicional dos evangelhos, supondo que a escolha dos atuais nomes se deu para legitimar o conteúdo que outras pessoas menos conhecidas haviam escrito. Seria isto verdade? Veja que, além da falta de documentos históricos que confirmem essa crítica, o que faz da ideia mera especulação, as evidências que temos apontam noutra direção. Por exemplo, note que Lucas só é mencionado poucas vezes pelo nome no Novo Testamento. Marcos era um rapaz anônimo que provavelmente abandonou Paulo, como vemos em Atos capítulo 15. Mateus era um apóstolo pouco destacado e marcado pelo passado sombrio de cobrador de impostos. Com isto em mente, raciocine comigo. Se a intenção fosse dar autoridade ao documento evangélico, o ideal seria que escolhessem nomes como de Pedro, Apolo, Paulo, Tiago, e que deixassem bem explícita a autoridade daquele que escreve.